a seguir se esse avanço proporcionado pelas pesquisas são de fato compartilhados com os sujeitos sociais, se elas efetivamente chegam, né, no campo das práticas corporais de uma forma correspondente àquilo que se avançou em termos de pesquisa. E na emenda ainda pergunta qual seria a nossa responsabilidade social em fazer essa transposição do conhecimento gerado pelas pesquisas para o âmbito das práticas corporais efetivamente desenvolvidas junto à sociedade. Quando eu recebi essa emenda, eu fiquei inicialmente muito feliz, porque o Combrace de 1999, que foi realizado em Florianópolis, eu tive a oportunidade de ser um dos coordenadores, o tema daquele Combrace foi conhecimento e intervenção. Então, quase 20 anos depois, o tema continua em voga, ou a dúvida permanece, no mínimo. E se num primeiro momento eu fiquei feliz, depois eu fiquei preocupado. Se em 20 anos esse tema ainda está mobilizando a nossa preocupação, talvez isso não seja um bom sinal, mas sem dúvida é uma boa pista para a gente trabalhar aqui na nossa intervenção. Então, a partir daí, então, a gente pensou como é que a gente pode, ou quais são as possibilidades de nós associarmos esses avanços teóricos, conceituais que as pesquisas têm proporcionado, sobretudo a pesquisa vinculada à pós-graduação, mas não só, com um compromisso social maior que proporcione que esses conhecimentos então cheguem àqueles sujeitos, como eu costumo dizer, que estão sob a nossa responsabilidade pedagógica. Antes de entrar no tema propriamente dito, eu queria dizer que se nós temos essa emenda, nós temos ali uma hipótese, ou pelo menos uma possível hipótese. A hipótese é que, no mínimo, nós não estamos certos de que temos cumprido com esse compromisso social. Quando se questiona a responsabilidade social de fazer essa transposição, é porque, no mínimo, a gente não tem certeza de que nós estamos, de fato, fazendo chegar esse conhecimento aos sujeitos sociais. Eu, inclusive, anotei aqui na minha listinha aqui, não temos provas, não temos muitas convicções, nem ao menos um PowerPoint. Então, acho que a gente precisa pensar se realmente isso está chegando. E nada mais justo que, para tentar entender se essa transposição está ocorrendo ou não, que a gente vá ouvir justamente os sujeitos para os quais nós estamos propugnando que essas informações cheguem de modo a proporcionar a eles acesso e permanência em programas sociais ou coletivos de atividades físicas, atividades esportivas ou práticas corporais. E aqui quero fazer uma nota de rodapé, dizendo que reconheço as características próprias de cada uma dessas expressões, cultura de movimento, cultura corporal, práticas corporais. Eu sei que não é a mesma coisa, mas eu vou aqui, para efeito de simplificação, me referir como sendo sinônimo. Inclusive vou usar, bastante convencido por um dos trabalhos que eu li para preparar essa fala, vou usar bastante a expressão atividades físicas e esportivas, ou atividade de lazer. Voltando então ao tema, a pesquisa em educação física de fato tem se desenvolvido muito, Eu sou editor de revista, como o Molina já generosamente se referiu à Motrivivência, e como editor, temos um outro editor de um outro padrão de revista, obviamente,
mas como editor a gente sabe como a produção é grande e como a pressão dos autores também é grande, né? A gente, além de ter um grande número de trabalhos submetidos, vem tendo uma certa dificuldade de escoar, né, essa produção. Mas o que caracteriza as nossas pesquisas, ou uma das principais características das nossas pesquisas, são que elas, aparentemente, na sua maioria, elas são situações microsociológicas, ou seja, elas são localmente desenvolvidas, com grupos amostrais pequenos, e por isso mesmo sem nenhuma ou quase nenhuma perspectiva de generalização, né? Essas pesquisas microsociológicas são muito importantes, obviamente, né? Têm um papel importante no desenvolvimento do conhecimento, mas por outro lado, elas não dão conta de perspectivas de maior fôlego para identificar tendências, para identificar lacunas, né? Que são são produções típicas das pesquisas de levantamento, né? De pesquisas mais observacionais, de escopo mais amplo. Tem um autor, que eu não lembro o nome, que já disse que essas pesquisas microsociológicas são importantes, mas levam a gente a correr o risco de saber cada vez mais da folha e menos das florestas. E entender as florestas, a gente precisa ter pesquisas um pouco mais amplas. E eu entendo que isso ocorra, porque a pesquisa é feita basicamente no âmbito da pós-graduação, os prazos, né, são cada vez menores, não apenas as exigências de cumprimento de relatório de pesquisa, de tipo dissertação ou tese, mas também as pesquisas que cumprem edital, né, que são beneficiadas por editais, também têm prazos muito exíguos, né, e esses prazos estão sempre cobrando relatório, publicação, e aí a gente termina meio que obrigado a fazer a opção por trabalhos de menor fôlego, né, e que também são trabalhos mais baratos, entre aspas, né. Uma pesquisa de levantamento, além de demandar um grande número de sujeitos envolvidos na produção de dados, também exige equipes interdisciplinares que possam fazer a interpretação desses dados. Então, eu entendo, né, que as pesquisas microsociológicas prevaleçam, mas é muito importante também quando a gente tem pesquisas que têm maior escopo, né? E quando eu estava preparando, eu tinha recebido o tema, né, para fazer o trabalho, para fazer a fala, eu fui atrás de 2 trabalhos publicados mais ou menos recentemente, que são 2 trabalhos do tipo levantamento, são 2 trabalhos que trabalham com grande massa de dados e que podem nos dar pistas, né, para entender esse nosso dilema, se o conhecimento produzido está mobilizando práticas corporais democráticas e de acesso. E eu juro que eu não tinha recebido ainda a programação das atividades do CBCE. E para minha surpresa, os 2 trabalhos que eu escolhi, que na verdade são talvez os 2 únicos trabalhos mais recentes, né, sobre práticas corporais, os seus coordenadores haviam sido convidados para falar aqui na terça-feira, que é Fernando Gonzalez, que coordenou um grupo brilhante de pesquisadores que trataram, a partir da agência PNUD, com os dados de pesquisas do PNAD, né, do IBGE e do Ministério da Saúde, e que depois eu vou falar um pouquinho, aqueles que não assistiram o Fernando na terça-feira. E o outro trabalho é o de esporte, que é uma pesquisa induzida pelo Ministério do Esporte, realizada por um consórcio de universidades federais, sob o comando da professora Celi Tafarel, né, da UFBA, e que também
esteve conosco aqui na terça-feira. Então foi uma coincidência, mas para mim é um risco, né? Porque eles já apresentaram os trabalhos e eu vou trabalhar com dados das pesquisas, alguns dados das pesquisas. E já de antemão eu quero dizer que os recortes que eu vou fazer, que eu fiz, são da minha responsabilidade. Então não culpem os autores. Se é para culpar, culpem a mim. Bom, antes de mostrar esses dados, para a gente falar um pouquinho sobre eles, eu queria combinar com vocês duas coisas. Nem precisaria, mas acho que é importante a gente combinar duas coisinhas aqui. A primeira é que todos nós concordamos que práticas corporais, movimento, atividades físico-esportivas ou coisas desse tipo, dentro desse guarda-chuva aí que eu estou correndo o risco de usar como sinônimo, embora saiba que não seja, mas todos nós concordamos que isso é um bem cultural, que a gente deseja para todos, né? Numa plateia em que provavelmente todos ou quase todos são da educação física, a gente combina que isso é uma coisa que nós desejamos para todos. E que essas práticas sejam práticas, né, qualificadas, sistematizadas, prazerosas, né, sejam elas de lazer, sejam elas de competição. E aqui eu vou fazer um pequeno parênteses para avançar um pouquinho, para dizer que essas práticas que nós desejamos que estejam ao alcance da comunidade como um todo, da sociedade toda, se entendê-las como aprendizagens, a psicologia nos diz que essas aprendizagens serão mais duradouras de acordo com, a gente poderia dizer, 3 variáveis, né? 3 elementos que poderiam compor essas práticas. A primeira delas é uma atitude positiva em relação a essas práticas. E aqui eu estou entendendo a atitude positiva como uma espécie de desenvolvimento de uma abertura, né, para essas práticas. E, obviamente, eu não tenho a ingenuidade de imaginar que essa atitude é individual, né? Ela é socialmente construída e individualmente usufruída. Então, quando eu tenho a oportunidade de desenvolver uma atitude positiva, significa dizer que eu estou aberto à vivência dessas práticas, eu tenho interesse nessa vivência, de experimentar, né, e possivelmente incorporar, à medida que elas sejam prazerosas e significativas, incorporá-las na minha cultura de movimento, vamos dizer assim. A segunda variável são as condições objetivas para a prática. Isto essas aprendizagens dessas práticas serão mais duradouras e mais efetivas na medida em que as condições de usufruí-las sejam condições, no mínimo, razoáveis. E quando digo condições, eu estou dizendo de espaços, de orientação, de tempo, né, de equipamentos. Então, realizar, né, praticar essas atividades num ambiente favorável tende a consolidar ou proporcionar um hábito um pouco mais consistente, vamos dizer assim. E a terceira variável é informação, ou seja, práticas corporais ou atividades físicas e esportivas não prescindem de informação. Ela será mais efetiva, a aprendizagem será mais duradoura na medida em que as práticas sejam acompanhadas de uma informação, de um conhecimento, de uma orientação que possam ser incorporados, né, para dar significado e relevância para aquilo que eu estou fazendo, né? Para me levar, e aqui eu vou usar a expressão que o Fernando usou, para que eu tenha autonomia nas escolhas, né, como um sinônimo, inclusive, de desenvolvimento humano. Então, na medida em que eu vivenciar experiências concretas em ambientes favoráveis e com informações sobre o que eu estou fazendo, sobre a importância disso, eu tendo a ter mais autonomia para fazer minhas escolhas como sujeito, né? E a segunda premissa que eu queria combinar com vocês, que também não precisava, é o reconhecimento de que nós vivemos num país desigual, que as desigualdades sociais
são amplas, são diversas e são perversas. E essas desigualdades sociais que tiveram, se não uma diminuição significativa, mas tiveram pelo menos uma parada na sua trajetória, né, de produção de desiguais, voltam agora de uma forma muito mais intensa, e a tendência é que seja cada vez mais evidente, né? E nós já estamos vivendo isso a partir de uma série de eventos sociais que a gente constata, né? Uma diminuição da cobertura vacinal, a retomada, o retorno do Brasil ao mapa da fome, né? E que tem, para nossa preocupação maior, uma perspectiva de longa duração, em função da emenda constitucional número 95, né, que por 20 anos estabeleceu um teto de investimentos públicos, o que significa dizer que o aumento da pobreza vai ter menos dinheiro para enfrentá-lo. Se não for revogado, em 20 anos nós talvez tenhamos chegado ao fundo do poço. E o combinado é que essas desigualdades sociais, todos nós sabemos que chegam também às oportunidades de práticas. Assim como elas determinam diferenças significativas de acesso a bens e serviços oferecidos, né, produzidos pela sociedade, também na oferta e acesso aos serviços, entre aspas, de práticas corporais, essas desigualdades também nós vamos encontrá-la lá. E a nossa intenção aqui é examinar como esses dois estudos mostram essas diferenças, né? Pelo menos alguns recortes, né? Muito bem. Então, acho que eu vou ter que passar para cá, eu vou ter que passar aqui hoje. Pode ser? Por favor, por aqui, fica mais fácil de pegar o áudio aqui. Vocês desculpem eu falar sentado, mas como eu estou meio destreinado, eu preciso ir acompanhando o meu texto aqui, senão eu começo a viajar. Nunca tive muita habilidade de improvisar, e sem o texto eu acho que eu corro o risco de fazer coisas indevidas. Pode passar um pouco. Opa. Giovanni, você não quer afastar a cadeira aqui? Se você afastar a cadeira para cá, fica na frente, atrás do slide. O problema aqui é cameraman, exigente para caramba. Não é fácil. Agora tá bom? Então, como disse, os dois trabalhos, né, que inclusive foram apresentados aqui nas atividades, é o trabalho do Team Sport, chamado Diagnóstico do Esporte, como disse, é uma pesquisa induzida do Ministério, e o relatório do PNUD. Nós vamos falar a partir desses dois documentos aqui. Então, o Team Sport fez uma pesquisa com quase 9 mil pessoas, né, no país todo. Os dados foram coletados obedecendo uma ponderação que levou em consideração região, gênero e grupo etário, não envolveu condição financeira, e esses dados foram coletados ainda no ano de 2013, né? E dada a nossa situação para os últimos 2 anos, acredito que um pouco esses dados possam estar não diferentes, mas um pouco defasados. Essa pesquisa se propôs a investigar 4 variáveis que diziam respeito ao perfil dos praticantes ou não praticantes de atividade física e esporte, a infraestrutura esportiva do país, o financiamento esportivo e a legislação esportiva. O primeiro caderno, que foi publicado em 2015, trata dos praticantes e não praticantes, do perfil dessas pessoas, né?
O segundo caderno foi publicado em 2016. Ele trata, bom, aqui eu não tinha notado, mas eu não lembro o que é, e o terceiro foi agora publicado sobre legislação esportiva, foi agora em 2017, já com o governo dessa pessoa inominada, né? Eu não sei, e é uma pena que eu não tenha perguntado isso para a Celi, não sei se ela falou isso na palestra dela, não sei se foi feito a respeito de infraestrutura e de financiamento. Acho que não foram publicados, ao menos não está nessa página onde está esse material disponível. Eu acredito que não tenha sido publicado. Vamos passar agora. A gente vai ver agora alguns dados dessa pesquisa, né? Olha só. Primeiro dado interessante, agora aqui se eu não eu vou virar fora, né? Era essa sugestão, fica atrás do slide. Então, primeiro dado importante aqui para a gente levar em consideração é o fato de que nós temos 45,9% de pessoas que se declararam como não praticantes de atividades físicas nem esportivas, que a pesquisa classificou como sedentários. Claro que essa classificação como sedentário tem um probleminha, né? Se a gente pensar em atividades físicas, as pessoas fazem atividades físicas, mas não necessariamente de caráter lúdico ou competitivo, né? Então, o conceito de atividade física é um conceito, na verdade, até fisiológico, né? Mas, considerando os dados, a gente tem aqui que 46% das pessoas disseram que não fazem atividades físicas ou são sedentárias. E aqui o primeiro dado perverso dessa desigualdade de acesso, né? Quer dizer, entre os homens, nós temos 41% de sedentários, enquanto entre as mulheres, 50% se declararam sedentárias. Esses 10 pontos percentuais aqui representam, na verdade, uma defasagem de 20%, uma diferença de 20% entre homens e mulheres, né? Os 10 pontos percentuais que nós temos aqui. Então aqui a gente já tem uma evidência de que as desigualdades sociais, neste caso de sexo, se reproduzem aqui entre os não praticantes. Pode passar mais um, favor. E a gente viu também, esses dados do Dia Esporte, que há um aumento linear de sedentários quando é associado à faixa etária. Significa dizer, os mais idosos, né, tendem a abandonar, ou tendem a ter abandonado em maior número as práticas corporais. O detalhe é que a média nacional, pelo que mostrou o slide anterior, está aqui, ó, em torno de 46%. Significa dizer que quando nós chegamos no máximo aos 44 anos, né, nós atingimos a média nacional de sedentários. E essa faixa etária é muito cedo, né, para a gente ter um número tão grande de sedentários. Significa dizer que essas pessoas, com o aumento da expectativa média de vida, essas pessoas terão um tempo muito maior de vida como sedentários, com todos os problemas que possam advir daí. Pode passar mais um. Aqui nós temos a idade em que as pessoas começam a praticar esporte, né? E aí a gente tem um dado interessante. As pessoas relatam ter começado muito cedo, na faixa de 6 a 14 anos. A grande maioria das pessoas começaram aqui. Isso é um dado bom para nós, né? Porque se é em idade escolar que essas pessoas relatam ter acesso e iniciado a sua prática esportiva, significa dizer que, de certo modo, talvez nós sejamos responsáveis por isso, né? Ao menos obedecendo a lógica de que essas pessoas sejam escolarizadas e pratiquem educação física na escola. E aqui nós temos mais uma evidência das diferenças. Os homens, né, relatam que começaram em maior número na faixa de 6 a 10 anos, ou seja, antes mesmo, ou ainda na primeira fase de escolarização, né, a primeira fase do ensino fundamental, essas pessoas, né, do sexo masculino já estariam se esportivizando, vamos usar uma expressão assim. E mais uma vez as mulheres começam mais tarde.
embora se juntarmos aqui as duas, nós vamos ter médias próximas. Talvez isso tenha a ver com a questão da cultura, né? Parece que está meio ainda no imaginário social de que o menino quando nasce ganha bola, a menina quando nasce ganha boneca. É uma provocação. Pode passar, né? Se a gente podia estar satisfeito vendo aqueles números, dizendo que as crianças, as pessoas relataram que começaram muito jovens, ainda em idade escolar, olha o que elas dizem quando perguntam se teve orientação. Esse é um dado extremamente preocupante para nós, professores de educação física. Então, 90% diz que não teve orientação de professor para o início das práticas esportivas. E 71% disseram que não tiveram orientação de professor para a prática de atividades físicas. Obviamente que aqui é possível um viés, né? É possível que as pessoas tenham relatado ou tenham valorizado mais as suas aprendizagens extraescolar do que as escolares. É possível que elas tenham valorizado mais as aprendizagens na escolinha, no campinho, perto de casa, do que aquilo que ela aprendeu na escola. É possível, mas é possível que não. Então isso, de qualquer maneira, bate um sino para nós, né, de preocupação do nosso papel. Podemos nos perguntar o que nós ensinamos. Pode passar mais um, por favor. Aqui, as modalidades mais praticadas que o Dia Esporte nos traz. E veja que a caminhada é a atividade, tanto do ponto de vista total quanto dividida por sexo, é a atividade mais praticada pelos que relataram praticar atividades físicas esportivas. Então, a caminhada corresponde a quase 50%. Veja só, o futebol do país do futebol, diferentemente do outro estudo que nós vamos ver na sequência, o futebol teve um relato muito baixo, né? Inclusive abaixo de atividades que a gente chama de academia, né? De ginástica, musculação. Então, é um dado que eu considero estranho, mas é importante pelo menos para a gente ter essa informação, ter esse conhecimento. Pode passar por aí. Perguntaram, né, onde eles praticavam, onde essas pessoas realizavam atividades. As que relataram desenvolver atividades esportivas, que foi meu computador, entre os que relatavam realizar atividade que eles classificaram como esportiva, 61% diz que praticavam em instalações próprias, né? Instalações esportivas. Entre aqueles que relataram praticar atividades físicas, não necessariamente esportivas, 57% relata praticar em espaços abertos sem instalações. E isso junta com a ideia da caminhada que nós vimos imediatamente atrás. Ou seja, grande parte das pessoas que não praticam esporte, mas fazem atividade física, caminham em espaços sem instalações. Provavelmente ruas e com muita boa vontade, parques, ciclovias, coisa do tipo. Condições objetivas, aquilo que eu falei antes. Depois a gente vai recuperar um pouco. Pode passar para lá. Aqui uma computadora aí. Você está aposentado como eu. Bom, motivações para as atividades físicas. O Dia Esporte foi investigar com as pessoas por que elas fazem atividades físicas. Porque a gente, não sei se o pessoal atrás consegue enxergar, as letras estão meio pequenas. É possível, mais ou menos? Mais ou menos. Então, a grande maioria, tanto masculino quanto feminino, diz que é para melhoria do desempenho físico e ou melhoria da qualidade de vida. Parece que esse discurso, né, das práticas de atividades físicas e esportivas como um benefício individual, orgânico, né, para a saúde, para o bem-estar, se confirma nesses dados aqui. Né? E eles são comuns em todas as faixas etárias,
né? Eles predominam em todas as faixas etárias. A diferença é que a melhoria do desempenho físico diminui à medida em que aumenta a idade, e a melhoria da qualidade de vida aumenta à medida em que aumenta a idade. Eu queria chamar a atenção nesse quadro para esse item aqui, para me relacionar com meus amigos ou fazer novas amizades. Os estudos mostram, e não só no país, mas inclusive estudos feitos, né, em outros países, mostram que uma das variáveis responsáveis pela permanência em programas de atividade física e esportiva, mas sobretudo em atividade física, é a camaradagem, né? É a cumplicidade estabelecida pelos grupos que fazem atividades juntas. Muitas vezes esses estudos mostram que essa amizade se prolonga inclusive para fora dos ambientes de práticas físico-esportivas. As pessoas valorizam, dão um valor importante para essa camaradagem que se constrói. E isso não está representado na nossa pesquisa do Dia Esporte. Parece que os nossos sujeitos aqui não estão interessados ou não valorizam, né, amizades que possam se construir ou se convalidar no ambiente das práticas esportivas. Então isso parece ir contra, né, as pesquisas do tema. Pode passar mais um. Sobre atividade esportiva especificamente, a pergunta era qual era o grau de envolvimento em esporte que essas pessoas tiveram ou tinham, né? E aí nós temos um dado interessante, porque 90% relata não ter se envolvido em competições esportivas. Ora, também aqui nós temos estudos já antigos, né, não são nem recentes, que mostram que a inserção na cultura esportiva pressupõe um certo envolvimento, né, a formação de equipe, as viagens juntos, né, a cumplicidade que se estabelece, né, sobretudo nos esportes coletivos, mas não só, como uma variável, como um fator importante na consolidação de uma cultura esportiva mais permanente, mais prolongada na vida dos sujeitos. Se os nossos sujeitos, né, relatam não ter grandes envolvimentos em competições, pressupõe que eles não tiveram uma cultura esportiva, né, ou não têm uma cultura esportiva mais consistente dentro da ideia de um envolvimento com o esporte de competição. Nem precisa ser em nível municipal, mas um grupo, né, que faça parte de uma competição, se envolva numa competição. Esse é um dado que mostra a fragilidade da permanência, né, que tem a ver com a motivação para o abandono, né, das práticas esportivas. Perguntado sobre os espaços públicos existentes, né, nas proximidades onde essas pessoas praticam, as que praticam, 2/3, se nós somarmos aqui, vai dizer que ou os espaços não são suficientes, ou esses espaços inexistem. Quando a gente fala que para a manutenção de práticas esportivas ou físicas duradouras, de longa duração, as condições objetivas são variáveis significativas, aqui nós temos um exemplo que joga contra, né? Se nós não temos boas instalações ou instalações insuficientes, a tendência é que nós não tenhamos essas condições objetivas e, portanto, motivos para abandonar os programas. Aqui, por que eles abandonam? Passou no sol. Me perdi. Por que eles abandonam? Olha, abandonam por idade, né? Nós temos aqui em torno de
quase 75%, ou seja, mais de 2/3 dos que abandonam até os 24 anos. Significa dizer que depois dos 24 anos, o número de praticantes se reduz a 1/3 daqueles, não, menos de 1/3 daqueles que nós tínhamos visto que iniciam as atividades até os 14 anos. Mais uma vez aqui eu chamo a atenção para a precocidade em que as pessoas deixam de participar de atividades físicas e esportivas regularmente. E o que é mais interessante ou mais preocupante para nós, que isso em período escolar. Pode passar mais, por favor? Gênero, abandono por gênero. E vejam como muito cedo nós vimos aqui um abandono, né, de praticamente 2/3 ou mais de 2/3, e a faixa etária, né, de 15 ou até os 15 e até os 24 anos, o abandono feminino é bem maior. Significa dizer que mais homens resistem mais tempo mantendo a sua prática esportiva do que as mulheres. Ou, por outro lado, as mulheres abandonam em maior número até os 24 anos. Mais uma vez, nós temos aqui um exemplo claro da desigualdade, né, que aqui é associada a sexo ou gênero. Por favor. Qual o motivo? 70% tempo ou outras prioridades. Significa dizer que, se a gente associar com o período em que eles abandonam até os 24 anos, parece estar indicando que o ingresso na chamada idade do trabalho, né, tem um fator, tem uma influência, né, constitui-se um fator importante para o abandono das práticas corporais. Isso tem muito a ver, por exemplo, com, embora não nessa faixa de 24, mas um pouco antes, com a questão do ensino médio, né? E aí talvez isso se agrave ainda mais com o novo ensino médio, né, em que a educação física, assim como todas as outras disciplinas, os componentes curriculares, exceto matemática e português, todas as outras são obrigatórias, mas pode ser atendida num ano. Significa dizer, se o curso oferece educação física no primeiro ano, atendeu o que prevê a legislação, não precisa mais oferecer. Então a tendência é que esse abandono seja ainda maior nessa faixa etária, se mantido esse ensino médio aprovado na contramão da história. Deixa eu passar mais um. E aí nós chegamos no outro documento que eu fui investigar, fui estudar para entender como é que acontece essas relações de gênero, sexo, faixa etária e outros com as práticas. E esse documento, o Fernando apresentou na terça-feira, é um documento muito denso, né, com muitas informações. Não tem a pretensão, eu disse isso para ele, não tem a pretensão de ser uma leitura finalística, mas sem dúvida nenhuma é uma leitura que eu diria obrigatória nos cursos de educação física, porque não apenas traz dados importantíssimos para esse entendimento, alguns deles eu vou trazer aqui, mas sobretudo porque enfrenta de forma madura vários debates, várias querelas, vamos dizer assim, que nós temos no campo, não com a pretensão de resolver, mas de trazer essas discussões, né? Nós vimos a composição, fala sobre as escolas, o papel das escolas ativas, fala sobre a discussão sobre saúde, fala inclusive sobre a nomenclatura, né? Sobre esse nosso embate interminável de como nós devemos chamar aquilo que nós fazemos, né? Nós temos dificuldade de entender o nosso objeto de estudo, e aí então a gente é meio pretensioso, né? Esse material todo está aqui nesse site, e queria dizer que além do relatório propriamente dito, existe o que eles chamaram de background papers, que
são textos de aprofundamento de temáticas específicas, se eu não estou enganado, em número de 18 ou 19, Fernando? Com temáticas muito interessantes sobre a questão da segurança, da violência, sobre a questão da pessoa com deficiência, sobre a questão da mulher no esporte. Então, além do relatório, a leitura, né, desses documentos também são muito importantes. E os colegas se debruçaram sobre 3 principais relatórios. Né? Primeiro, a pesquisa por amostragem domiciliar de 2015 do IBGE, a pesquisa nacional de saúde de 13 e a pesquisa nacional de saúde escolar de 15. Então, são 3 grandes levantamentos de dados nacionais, né, cujo grupo produziu esse recorte. Pode passar, então. Alguns pressupostos, eu não vou nem entrar nesse assunto aqui, porque nós ouvimos com muito mais clareza e informação o Fernando falar, mas são 6 pressupostos importantes que balizam esse documento. Né? Então, rapidamente, o reconhecimento de que práticas de esporte e lazer é um dever do Estado, mas que deve ser enfrentado como um esforço coletivo da sociedade, né? Inclusive, né, não palavras do grupo, mas minha, inclusive pressionando o governo para cumprir esse direito. A outra é a ideia de que as atividades físicas e esportivas têm uma relação intrínseca com o desenvolvimento humano, né? Então, a partir de várias constatações. Passar, por favor. A ideia de que a iniquidade que existe nas relações sociais, de sexo, de classe, de raça, de escolaridade, estão reproduzidas com maior ou menor intensidade no acesso e permanência nas atividades físicas e esportivas. O terceiro é a ideia de que as atividades físicas e esportivas precisam enfrentar a relação com a ideia de saúde, mas não a partir da doença, e sim a partir da promoção da saúde. Então, inverter esse discurso que ainda predomina, né, de usar a atividade física como meio para reduzir morte e mortalidade, enquanto que a ideia é a atividade física como uma atividade prazerosa e que dê autonomia para a escolha. A importância da escola, e aqui tem um conceito que o relatório apresenta, que é o conceito de escola ativa, e eu até aproveito para perguntar aqui no rodapé, vocês chegaram a ler o trabalho do Rainer Hildebrand sobre escola em movimento? Sim, eu referenciei. Então, quando eu li, eu me lembrei do projeto do Rainer na Alemanha. A ideia de que a escola proporcione aprendizagens, né, não só na educação física, mas a escola seja uma escola em movimento, né, uma escola ativa. E a necessidade de que essas mudanças, né, sejam representadas, sejam confirmadas, né, por um sistema nacional de esporte que ofereça o acesso e a permanência às atividades para todos e todas as pessoas no momento em que elas quiserem. Porque nós temos, como vimos, um sistema em que o esporte de competição predomina e as possibilidades de atividades físicas de lazer tendem a ser solucionadas individualmente. Então, a ideia é que o Sistema Nacional de Esporte enfrente esse problema. Pode passar. Então, a pesquisa trabalhou com sujeitos de 15 anos ou mais, os dados do PNAD, né, são de 15 anos ou mais, e a pesquisa trabalhou com os últimos 365 dias. Né? Então, no período de 1 ano para trás, a pessoa praticou atividade física e a segunda pergunta é, praticou esporte? Né? Então, basicamente, há uma retrospectiva do ponto de vista de recordatários de longo prazo. Né? Normalmente, os recordatários são até 3 meses, né? Às vezes a última semana.
E aqui um prazo bastante longo. O problema desse prazo, né, retrospectivo longo é a possível esquecimento ou a probabilidade de que a pessoa, nesse espaço, tenha tido momentos mais ativos e em outros momentos desse sedentarismo ou de não prática, né? Então, quando a variável tempo esquicha muito, isso corre o risco de ficar bastante alternado. Mas como eram os dados do PNAD, foi com que o grupo se debruçou. Por favor. A dificuldade que o relatório explicita é exatamente esse, né? Como caracterizar o que foi prática, o que é prática, né? E que periodicidade e que tempo de prática é considerado para a pessoa ser ativa ou não ativa. Então, dentro dessa dificuldade toda, né, reconhecendo essa dificuldade toda, o grupo considera, o relatório apresenta que o relato de prática nos últimos 365 dias foi feito por 38%, 37,9%, um número ainda menor do que o Diesport, que trabalhou com a ideia de que em torno de 45% eram sedentários. Quer dizer, nós aqui temos, eu usei a expressão sedentários, mas é minha, não está no texto, né? Mas 62% das pessoas relataram não ter praticado ou não lembrar de ter praticado atividades físicas esportivas nos últimos 365 dias. Isso é preocupante. Bom, aqui a gente tem alguns dados para examinar. Eu trabalhei com uma parte do relatório, que é a parte de perfil dos praticantes, né? Então, estou trazendo alguns dados aqui para a gente observar o que foi encontrado, né? Então, veja, quando a variável é idade e sexo, né, os homens são muito mais ativos ou relataram mais práticas na faixa de 15 a 17 anos, e essa tendência vai reduzindo, assim como a gente viu na Diesport, enquanto que as mulheres têm uma taxa de entrada, vamos dizer assim, na vida esportiva baixíssima, abaixo de 40%. Então nós temos, embora depois ambos se encontrem em taxas iguais. Isto aqui mostra a discrepância e a desigualdade efetiva, né, de acesso às práticas esportivas e físicas de homens e mulheres ou jovens de ambos os sexos. Pode passar mais. Aqui levando em consideração a renda mensal domiciliar per capita, né? Então, de cada membro, né? Na média da família, cada membro da família. Então, entre aqueles que têm 15 a 17 anos, mas que têm uma renda per capita, ou não tem renda, ou tem até meio salário mínimo, a taxa de atividade física começa em 50% e vai terminar perto de 20%. Ou seja, quem ganha menos vai, à medida do tempo, abandonando mais. Essa curva é muito semelhante, ou seja, aqueles que ganham 5 salários mínimos ou mais abandonam também numa proporção semelhante. O injusto aqui está na taxa de entrada. Se a gente fizer um paralelo, a gente vai ver que mesmo aos 60 anos ou mais, aqueles que ganham 5 salários ou mais ainda praticam mais daqueles que não têm salário ou até meio salário mínimo até os 17 anos. Então, a iniquidade já se dá na entrada do processo. Então, o fator renda é determinante para essa diferença. Aqui nós temos a frequência por sexo, idade e rendimento. E aqui tem um dado interessante. Veja que aqui a frequência, eu somei aqui, né? 3 ou mais vezes, porque a divisão é até 3 vezes, 4 a 7.
Então veja que aqui nós temos um aumento relativamente linear também, de acordo com a faixa etária. E aqui é interessante ver que as mulheres que praticam com mais assiduidade. Os homens são menos assíduos às práticas de atividades físicas durante a semana. As mulheres mantêm, veja que 36% mais 26%, nós temos aqui 2/3 basicamente que pratica 3 ou mais vezes por semana, e o índice das mulheres é bem maior do que o índice dos homens aqui. Então, aqui inversamente parece que o fator gênero está em desvantagem para os homens. Pode passar mais. E aqui a evidência da estratificação quando associado à renda mensal. Então aqui nós temos salários sem salário até MEI, e aqui na outra extremidade 5 salários mínimos ou mais. Se a gente pegar esses números, a gente vai ver que a assiduidade está também intimamente relacionada com o maior poder aquisitivo. As pessoas que têm rendas maiores são mais assíduas na semana nas suas práticas corporais. Então aqui tem um fator importante para a gente entender a iniquidade do acesso, das condições de acesso e permanência. Vou passar mais um. E o que essas pessoas que fazem, dizem que fazem? E aí nós temos um dado, talvez, mais próximo de uma expectativa de senso comum. Diferentemente de esporte, em que o futebol ocupava um espaço muito baixo, aqui o esporte é a segunda atividade mais praticada. A caminhada continua sendo a primeira, e o esporte é a segunda. E quando o corte se dá por gênero, a gente vai ver que a caminhada é predominantemente uma atividade das mulheres, enquanto que o futebol é uma atividade predominantemente dos homens que relatam prática. Então nós temos aí um dado significativo para a gente entender como a questão de gênero influencia na opção ou nas possibilidades de escolha de tipo de prática. Pode passar mais. Esse gráfico mostra a evolução das práticas corporais dos homens ao longo da vida. E é interessante que, se o futebol é amplamente predominante, na faixa até 17 anos ou até 24 anos, há uma tendência de queda à medida em que os homens ficam mais velhos. Passam a praticar menos futebol, o que é, de certo modo, até compreensível. E aí, o inverso acontece em relação à caminhada. Veja que, se no início, ainda na idade escolar, a caminhada é uma atividade muito pouco praticada pelos sujeitos, nós vamos ver que na idade de 60 anos ou mais, a caminhada é a principal atividade relatada pelos homens, de 60 anos ou mais. Então, aqui nós temos uma distribuição dos tipos de atividade a partir da renda. E aí a gente vai ver que o futebol segue uma linha semelhante ao da faixa etária. A coluna mais escura aqui. Então o futebol vai descendo linearmente até que na faixa de 5 salários mínimos ou mais, o futebol deixa de ser uma prática significativa em termos de quantidade, e nós vamos ver ao lado da caminhada um outro fato novo, que é o fato das práticas de fitness, que eu diria que envolvem equipamentos, que envolvem investimentos pessoais, na bicicleta, no pagamento da academia, no pagamento da escola de natação e assim por diante. Esse fitness, entre as famílias com renda de 5 salários mínimos ou maior, são predominantes na vida
dos homens. Então, aqui nós temos uma possibilidade, uma hipótese de que essas pessoas com maior poder aquisitivo possam comprar esses bens, né? Ou seja, eles não dependem, esses bens e serviços, eles não dependem tanto ou dependem menos da oferta pública de bens e serviços de atividades físicas e esportivas. Isso é uma dedução que a gente pode fazer aqui, não é uma constatação. Falou mesmo? Aqui as mulheres, né? E aí a gente vai ver que entre as mulheres a caminhada não é inicialmente a principal atividade, né? A principal atividade são as atividades que eu chamo de academia, né? E finalmente na faixa etária dos 40 anos em diante a caminhada se pronuncia como a principal atividade relatada como prática pelas mulheres, né? E nós vamos ver que o futebol, que começou pequenininho aqui dos 15 aos 17 anos, tende a desaparecer entre as mulheres mais velhas. Aqui o mesmo gráfico que o anterior, só que com as mulheres, ou seja, a relação entre o nível de rendimento, né, relacionado às mulheres. Então aqui a gente vai ver que há um dado interessante, que entre os homens era o futebol que diminuía, entre as mulheres a caminhada que diminui conforme o poder aquisitivo. Então, à medida em que as pessoas têm maior poder aquisitivo, a caminhada tende a deixar de ser hegemônica como atividade física. E aqui nós vemos de novo a mesma coisa que aconteceu em relação aos homens, que as chamadas atividades de academia, o fitness, a natação, a bicicleta, essas vão ser predominantes entre as mulheres com maior poder aquisitivo. Isso pressupõe, da mesma forma que os homens, que essas mulheres possam adquirir individualmente esse acesso aos bens e aos serviços de fitness, né? O que demonstra que há uma diferença a partir do critério socioeconômico. Pode mais. Aqui a motivação para as práticas esportivas e físicas e esportivas, por idade. A gente vai encontrar aqui como os principais itens: melhora do desempenho físico, relaxar, se divertir, melhorar a qualidade de vida. Esse relaxar e se divertir é uma novidade em relação ao dia esporte, que essa não tinha, essa variável não tinha aparecido lá. Então a gente vai ver que são todas elas são motivações intrínsecas, né? São motivações do próprio sujeito, né? Decorrente da sua subjetividade, das suas escolhas pessoais por práticas, né, que prometam a melhoria da qualidade de vida ou prometam manter ou melhorar o desempenho físico e esportivo. E elas se mantém nessa proporção durante todo o ciclo, né, de vida. Só um para trás, por favor. Aqui eu queria chamar a atenção que, assim como no dia do esporte, socializar, encontrar amigos, fazer novos amigos, também não é significativo para os sujeitos que relataram praticar atividades nos últimos 365 dias. Então, mais uma vez aqui, nós estamos vendo que há uma individualização dos motivos pelos quais as pessoas praticam, diferente do que trata a literatura, que mostra que a permanência é fortemente influenciada pelas relações interpessoais. Aqui eles não relataram isso, como não tinham relatado na pesquisa do dia esporte. Aqui a prática em relação ao rendimento mensal, né? Então a gente vai ver que há uma certa linearidade, né, em relação ao motivo, né? Então, melhorar ou manter o desempenho físico, ou melhorar a qualidade de vida,
parece não sofrer muita influência da condição de rendimento mensal da pessoa. A tendência é que esses dois motivos permaneçam independente ou que sofram pouca influência do fator econômico. E mais uma vez aqui a gente vai ver que socializar e encontrar amigos continua sendo um motivo pouco justificado